Hoje eu quero falar basicamente de 3 assuntos. Claro que o principal da noite é o Dia do Professor. Mas eu quero iniciar ressaltando acerca do que nós temos falado aqui há alguns dias nessa casa, sobre o patrimônio histórico, a valorização do patrimônio histórico em Barreiras. Nós temos na casa a Lei 578 de 2003, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico de Barreiras. E nós continuamos a dizer, Barreiras está largada ao bel prazer dos donos dos patrimônios históricos e da não conservação daquilo que nós dizemos que é história, que é necessário ser mantido, que é necessário ser conservado viva em nossa cidade. Afinal, nós viemos da história. Como nós podemos desconsiderar a história se nós fazemos parte de um processo histórico? E nesse contexto, conversando com o presidente Tito, nós decidimos, na sexta-feira, estarmos em comitiva aí com os vereadores, visitando o patrimônio histórico cultural de Barreiras, às 9 horas da manhã. Então, os vereadores estejam convidados, vão receber oficialmente, mas já estejam convidados, nós estaremos visitando o patrimônio histórico de Barreiras, na tentativa de fazer com que o SPAM, que é o órgão deliberador de tombamento do patrimônio histórico, para conseguirmos fazer com que esse órgão, junto à nossa comissão de vereadores, para que seja efetivamente cumprida a lei em Barreiras, para que o patrimônio histórico de Barreiras seja verdadeiramente tombado e não seja deteriorado como está sendo a cada dia. Nós estivemos aí em nosso gabinete, principalmente no nosso gabinete essa semana, visita de algumas pessoas falando a respeito do corte de água, luz, aos finais de semana. E eu fiz uma busca nas leis da casa, como nós dizemos aqui nos outros discursos, nós sabemos que nosso legislativo, no decorrer da história, ele não é deficiente, porque nós temos leis na casa, só precisam serem cumpridas. Nós temos aí a lei, só para informação do ouvinte que está em casa, que veio aqui ao nosso gabinete, procurando saber. Nós temos a lei 559 de 2002, que proíbe o corte do fornecimento de água e luz nos finais de semana e nos feriados. E isso tem ocorrido com frequência em Barreiras. Corte de água e luz nos finais de semana. Então, nós temos uma lei na casa de proibição desse corte nos finais de semana e feriados. Nós temos a lei 668 de 2005, que proíbe a cobrança de taxa de religação de água em Barreiras. As empresas fornecedoras têm 24 horas depois do pagamento dos talões vencidos a estarem resgatando novamente o fornecimento da água e da luz sem necessidade de pagamento dessas taxas. Está na lei 668. Temos a lei 729 de 2006, que proíbe a taxa de religação de luz também em nossa cidade. Então, caros colegas, não é pela ausência de leis que falta decência na cidade. Falta execução, falta ao Executivo Municipal, não apenas no que está hoje implícito, mas aos executivos anteriores de colocarem as leis dessa casa em vigor. E cabe a nós, a partir de agora, ressuscitarmos essas leis que estão guardadas, que estão arquivadas, para que elas possam ser efetivamente cumpridas. Hoje, nós sabemos que é dia do professor. Como bem disse o nosso colega Agnaldo Júnior, que eu agradeço pela homenagem de hoje. Professor é profissão, educador é missão. Ouvimos por toda a nossa vida nossos pais dizerem, se não estudarmos, não teremos oportunidades, não seremos nada, seremos marginalizados, não saberemos, na verdade, para onde ir. São os professores que nos ensinam a enxergar o mundo de forma diferente. São os mestres que nos ensinam a acordar,
a pensar melhor, a refletir sobre a vida. Os professores exercem uma função que nenhuma das outras profissões se habilita, que é o desenvolvimento das habilidades humanas e das potencialidades criadoras que nos possibilitam engendrar as mais complexas e as mais belas criações da face da terra. Nós sabemos que hoje o médico, o engenheiro, o advogado são profissionais privilegiados pela sociedade, privilegiados por serem conhecidos e valorizados e conseguirem manter um padrão de vida que muitos professores, quase na sua totalidade, não conseguem. Essa disparidade de valores entre os profissionais que nós citamos e os professores não há justificativa racional, porque todos lidam com vidas. O médico lida com saúde física, o professor lida com saúde cultural da humanidade. E aí nós perguntamos, haveria médico, engenheiros, advogados sem os professores? O descaso e o abandono social levam a saúde do professor e a qualidade de vida do professor ao descaso, levam os professores a uma série de dificuldades, resultam em carências que lhes negam uma qualidade digna de vida. A valorização do educador é uma responsabilidade da sociedade, do poder público e da própria escola. Nesse 15 de novembro, em Barreiras, no Brasil, na Bahia, infelizmente, nós não temos muito que comemorar. Temos pouco, muito pouco que comemorar na educação do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Que pelo menos hoje nós façamos uma reflexão de valorizar o profissional da educação, é resgatar a saúde cultural do país, que infelizmente hoje se encontra em estágio terminal. Em nossa cidade, muitos problemas têm acontecido com a educação. É lamentável saber que não se tem educação como prioridade. É lamentável saber que não se considera educação como uma mola propulsora que vai mudar a situação da nossa cidade, do nosso país. A desvalorização é fato na sociedade. A desvalorização do professor é fato na sociedade brasileira e de Barreiras. Nós tivemos aí muitas leis que alavancaram os avanços da educação do professor. A Lei de Diretrizes e Bases de 61, a 5692 de 71, a 9394 de 96, até a Constituição. Mas esses avanços e valorização dos professores ainda são muito lentos, porque nós sabemos que as leis e a prática não andam em consonância. Nós sabemos que na prática, os governantes não querem cidadãos pensantes, cidadãos que possam cobrar seus direitos. É por isso que instituímos aí, nessa casa, nas últimas sessões, o ECA nas escolas, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Será se é interesse dos políticos que exista realmente uma lei desenvolvida nas escolas para que conheçam os direitos e deveres? E aqui hoje eu deixo uma reflexão para que nós consigamos valorizar o professor como cultura viva da educação brasileira e do povo brasileiro. E quero agradecer aos meus professores por onde eu passei, por cada escola, pela Escola Robélia Pondé, pela Meninas de Praga, pelo Colégio Padre Vieira, pela UNEB, por todas as escolas, pelo Polivalente, por cada um professor que fez história na história da minha vida. Eu quero agradecer a cada um de coração e dizer que se nós estamos aqui hoje, se nós sabemos um direcionamento da vida, se nós sabemos refletir, é porque um dia o professor fez parte da nossa vida e nos fez chegar até aqui. E aqui eu deixo um pensamento de Aranha que diz: a educação é a educação que mantém viva a memória de um povo e dá condições para a sua sobrevivência.
Por isso dizemos que a educação é uma instância mediadora que torna possível a reciprocidade de entusiasmo de um indivíduo e a sociedade. Então aqui eu deixo também uma reflexão para a sociedade, de que qualidade da educação, não se faz qualidade da educação se não se der qualidade e dignidade de trabalho ao professor, se não se der condições prioritárias para que o professor cresça em conhecimento, para que o professor exerça sua profissão com dignidade e, acima de tudo, que ele consiga desempenhar seu papel e que possa ter, cada dia mais, uma qualidade de vida para que ele não se sufoque na profissão em si, mas para que ele tenha condições de viver como pessoa humana. Muito obrigada e boa noite.